A parábola do bom samaritano é uma parábola de Jesus registrada exclusivamente no Evangelho de Lucas, 10, do 25 ao 37. O significado da parábola do bom samaritano fala sobre a prática do amor e o cuidado ao próximo. Na parábola, Jesus fala sobre um homem que descia de Jerusalém a Jericó. No caminho, ele acabou caindo nas mãos de ladrões, meus irmãos. Os ladrões roubaram tudo o que o homem tinha e ainda lhe feriram muito. Então o homem ficou abandonado e gravemente ferido, caído na estrada. Depois disso, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Quando o sacerdote viu o homem ferido, logo passou direto pelo outro lado, e esse lado oposto. Da mesma forma, um levita também descia pelo mesmo caminho e também passou de longe do homem ferido. Mas, em seguida, descia por ali um samaritano. Ao ver o homem ferido, o samaritano se compadeceu dele, meus irmãos. O samaritano tratou das ferimentas daquele homem com óleo e vinho. E depois ele colocou sobre o seu próprio animal e levou para uma hospedaria, a fim de cuidar dele. No dia seguinte, antes da partida, o samaritano deu 2 denários ao dono da hospedaria para que ele continuasse cuidando do homem ferido. O samaritano ainda disse que, se houvesse qualquer outro gasto, o dono da hospedaria poderia colocar em sua conta, que ele acertaria quando voltasse. Quando Jesus contou a parábola do bom samaritano, Jesus contou a parábola ao ser questionado por um homem, que ele era doutor da lei, entenda isso. Isso significa que aquele homem era um estudioso das Escrituras do Antigo Testamento. Primeiro, o doutor da lei perguntou a Jesus acerca do que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Lucas deixa claro que ele não fez essa pergunta por ignorância, mas porque ele queria testar o nosso Senhor Jesus. Jesus reagiu à pergunta do estudioso com outra pergunta. O que está escrito na lei, Lucas 10, 26 está relatado. Com isso, Jesus indicou que ele não estava ensinando uma nova doutrina. Na verdade, ele estava apontando para os princípios básicos da lei de Deus. O doutor da lei respondeu à pergunta de Jesus recorrendo a Deuteronômio 6, 5 e Levítico 19, 18, resumindo o mandamento divino da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus disse ao doutor da lei que ele havia respondido corretamente. Bastava então fazer isto e obedeceria a ele a vida, ou obteria a vida eterna, melhor dizendo, né? A resposta de Jesus se harmoniza com o ensino bíblico que a lei é santa e que a obediência ela é perfeita, irmãos, e ela se resulta na vida eterna. O problema é que enquanto a lei ela é espiritual ao homem, carnal, ela é vendida, ou seja, ao pecado, entende? Os estudiosos, ao invés de reconhecer suas condições a respeito das suas incapacidades diante da lei, falando isso da lei de Deus, e clama, ao invés de clamar a Deus por misericórdia, por não ser capaz de cumprir com as suas perfeições, tentou se justificar para tanto ele faz a pergunta ou não: quem é, ou seja, o meu próximo? Como se essa pergunta, o doutor da lei, basicamente estava afirmando que se ele não cumprisse a lei com perfeição, era porque ele não lhe parecia tão clara. A resposta, especialmente com relação ao amor, querido, devido ao amor ao próximo, foi nesse momento que Jesus introduziu a parábola do bom samaritano.
um personagem da parábola do bom samaritano, irmãos amados. E nessa parábola são mencionados 5 personagens principais, com exceção dos ladrões. São eles o homem que foi assaltado, o sacerdote, o levita, o samaritano e o dono da hospedagem. Obviamente, dentre todas as pessoas, essas pessoas, o bom samaritano, ela é a figura central nessa parábola. Jesus não diz nada acerca do homem que foi assaltado. Ele é uma figura, ele é anônima na história. Não se sabe a ocupação, sua condição social, não. Sua nacionalidade, nem o objetivo de sua viagem, não sabemos. Tudo que se sabe é que ele foi cercado pelos ladrões e que o deixaram ele quase morto. O sacerdote e o levita que desciam pelo caminho, muito provavelmente estavam indo para casa em Jericó, onde provavelmente moravam muitos sacerdotes e também levita. Depois que eles terminavam as suas ocupações no serviço religioso do templo, eles partiram de Jerusalém para Jericó, meus irmãos. Os sacerdotes eram os ministros da adoração em Israel. Eles desempenhavam várias funções como intermediário entre Deus e os homens. Os levitas, por sua vez, eram os seus auxiliares. Eram auxiliares dos sacerdotes, irmãos. O samaritano é descrito por Jesus como aquele que fez o que deveria ser feito na mensalidade de um judeu. Isso não era algo comum. Os samaritanos não eram um povo simpático como os judeus. E vice-versa. A empatia era mamamente um contra o outro. E tornavam tempos antigos, eles não se batiam. Os judeus consideravam os samaritanos como um povo místico. Eles tinham erguido o seu próprio templo no monte Geriazim e seguiam como as suas escrituras somente com o Pentateuco. Flávio Joséfo diz que certa vez os samaritanos profanaram a área do templo para impedir que os judeus comemorassem a Páscoa na sinagoga. Isso falando da sinagoga judaica, onde os samaritanos eram amaldiçoados, inclusive os judeus que pediam a Deus que excluísse os samaritanos da vida futura, irmãos. A explicação da parábola do bom samaritano na parábola, Jesus utilizou uma cena muito real em sua época. Uma viagem de Jerusalém a Jericó. A distância entre Jerusalém e Jericó é aproximadamente 27 quilômetros. Porém, esse percurso, meus irmãos, apresenta um declive acentuado a cerca de 1.200 metros. Isso significa que a estrada que ligava Jerusalém a Jericó passa por terrenos acidentados e montanhosos. No tempo de Jesus, era considerado, ou seja, um lugar perigoso para os viajantes. Por esse caminho, havia muitos rochedos, buracos e outros criminosos que provavelmente, das dificuldades geográficas, estavam ali escondidos no local para fugirem, né, ou se esconderem também. Quando o bando de ladrões atacaram uma pessoa, dificilmente eles conseguiriam escapar. Foi isso que aconteceu com um homem na parábola. Quando a figura do sacerdote desponta para a palavra, né, para a parábola, apontando isso, inicialmente parece ser indicações de uma esperança, ver um sacerdote. Naturalmente, esperava-se que um homem considerado santo, né, ajustando-se, né, ou seja, o cuidado, estava ferido, mostrando ali uma pessoa machucada. Mas ele passou direto. Preferiu seguir pelo seu caminho, um caminho oposto da estrada. Para ele,
Quanto mais longe seria melhor estar daquele rapaz. Havia nenhuma justificativa para o comportamento daquele homem, querido. É verdade que a lei proíbe de tocar em cadáver. Isso acontece. Se ele tocasse, né? Ele seria impuro. Mas o homem não estava morto, olha a diferença. Além disso, o sacerdote não estava indo para o templo, mas para a sua casa. Quando o levita aparece na parábola, ele também não prova, né, ser o melhor sacerdote. Não. Ambos tinham falhado em cumprir um dos requisitos mais imperativos e fundamentais da lei de Deus, como Miqueias 6:8 relata. Eles não demonstraram amor e misericórdia para com os necessitados. Deus havia ordenado que os israelitas fossem misericordiosos, até mesmo com os estrangeiros e inimigos, querido, como Êxodo 23, 4-5, Levítico 19, 32 relata, e Reis, 2 Reis 6, 8, está relatado, meus irmãos. Por fim, Jesus introduz a figura do samaritano naquele contexto, na visão judaica. Um samaritano naquela cena seria, ou seja, uma consumação da desesperança, querido. Não era raro que alguns deles retribuíssem ódio por ódio. Mas foi justamente o samaritano que demonstrou compaixão, irmãos. Ele viu um ser humano em dificuldade e o ajudou.